Galera, esses dias eu tirei pra jogar a série de Batman Arkham e eu me lembrei de como era a sensação sombria e claustrofóbica que os jogos do Batman têm. Anda logo! Acaba com ele! Oh meu Deus, o que eu fiz? Fala, tu campeão Pedrão na área, e se você não sabe, o Batman tem uma série de jogos que se passam não só em Gotham, mas também no Asilo Arkham. Imagina só, um jogo onde o Batman se joga de fato no Asilo Arkham, enfrentando 7 tipos de inimigos diferentes. Essa é a proposta dos jogos, e eu zerei essa série esses dias, e fiquei com vontade de fazer esse vídeo. E pra começar, o que eu achei impressionante é que Arkham não é de agora. Ele é uma ideia que começou em 2009, e só foi evoluindo de uma forma tão gostosa de se sentir, sabe? Tá ele. Por exemplo, o primeiro jogo da série, o Arkham Asylum, ele é pra mim um jogo muito à frente do seu tempo, não só pela ideia, mas também pelo gameplay, sabe? Algo que eu sinto também com GTA San Andreas, é muito à frente da época. A dinâmica que você tem nele é surreal, porque uma hora você tá lutando contra os capengas, pau comendo solto, outra hora você tá atacando os caras no modo furtivo, e ao mesmo tempo passando pelas ventilações, enfrentando inimigos, descobrindo coisas pelo mapa. Cara, eu chuto dizer que até hoje, eu particularmente nunca vi um jogo com uma variação tão grande de obstáculo e gameplay como a série do Batman. E se você parar pra ver, isso serviu de inspiração pra outros jogos. Por exemplo, os novos jogos do Homem-Aranha, você controla o Homem-Aranha nas ventilações, fazendo ataque em modo furtivo do jeito do Homem-Aranha. Mas essa ideia se iniciou lá em 2009 com o Batman. E como é muita coisa pra poder falar, eu vou separar o vídeo em tópicos, onde eu vou falar de cada coisa dos jogos. Pontos que eu gosto, pontos que eu não gostei tanto, pontos que, pô, não dá. It's over, Joker. Over? Why, my dear delusional Dark Knight, it hasn't even begun. Pra começar com o pé direito, galera, Arkham Asylum é um espetáculo de jogo pra iniciar uma franquia. Ele tem uma história boa, tem momento marcante, um bom estilo de gameplay que, como eu falei, é muito diferente e único pra época que foi lançado. E não só isso, mas Arkham Asylum é quase um jogo de terror. A ideia do Batman ficar preso numa ilha, onde só tem gente querendo fazer o mal e querendo matar ele, causa uma certa pressão em quem tá jogando. Eu particularmente sentia isso várias vezes enquanto eu andava na Ilha do Arkham. Aqueles capangas do Coringa, os prisioneiros de Arkham do lado de fora com arma caçando quem? O Batman. No caso, você. E não só isso, mas se você pegar isso que eu disse da pressão e misturar com a claustrofobia que esse jogo dá, é um sentimento único que o Arkham Asylum causa. Você andando pelos corredores apertados, com medo de sei lá o que, alguma coisa te dá um susto do nada, ou então a cena do Batman andando devagar no esgoto do Killer Croc, com aquela música de terror, sabe? Esse jogo me causou certos apertos psicológicos, eu diria. Eu, na verdade, estava quase ficando louco jogando esse jogo. Galera, e sem contar os vilões, né? Que nesse jogo eles são sensacionais. E assim, sendo sincero, o espantalho brilha nesse jogo, tá? As cenas do espantalho, botando o Batman para ter ilusões em sua cabeça, botar o Bruce Wayne para reviver o passado dos pais mortos no meio de um corredor de ar. Cara, isso é cinema demais. De verdade, em algumas cenas eu me senti vendo um filme de cinema, de tão bem feito que estava. A forma como foi trabalhada para te dar aquele medo, aquela pressão de tipo, e agora, o que eu faço? Apenas palmas, principalmente pro espantalho nesse jogo. E não podemos deixar de falar do nosso querido senhor Coringa. Ele também tem um papel não só importante, mas excelente nesse jogo. Ele rouba a cena o tempo todo. No começo da gameplay, a gente já começa com o Batman levando o Coringa pro Asilo Arkham. E ao invés de largar o Coringa na prisão e deixar o segurança fazer seu trabalho, Batman fica desconfiado e diz, abre aspas, de todas as vezes que lutamos, essa foi fácil demais. É nítido que ele deixou pegar ele. Tem algo de estranho acontecendo. E isso só prova que o Batman não é bobo, e ele decide acompanhar os policiais até prenderem o Coringa. Só que, né, não é isso que acontece. O Coringa escapa deles e simplesmente faz o seu circo de horrores. E voltando para aquele assunto de claustrofobia, uma das cenas que mais me deixou com medo é quando você entra em uma sala e do nada o jogo fica em primeira pessoa. Você controla o Batman na visão dele. Tem umas salas esquisitas e lá tá o Coringa, com uma televisão na cabeça. E a cena é só isso. Só que a forma como é feita, o silêncio fica na sala, me deu um certo medinho. E vamos também dar créditos a essa dublagem que, sério, Mark Hamill, nosso querido Luke Skywalker, fez um espetáculo entregando a interpretação desse personagem. A transformação do Coringa no final, eu achei aquilo animal, gente. Inclusive na HQ Absolute Batman, o Coringa dessa HQ foi totalmente inspirado na transformação do Coringa de Arkham Asylum. E de verdade, pessoal, que foda. Eu gosto quando vilões ou qualquer outro personagem se transforma em uma versão monstruosa e bruta, ainda mais quando é muito bem trabalhada, igual ao Arkham Asylum. Esse jogo não tem defeitos, eu dou uma nota 10, muito bem dada por sinal.
hiding your true self. You become what you've always fought against, and I will stop you. This is just the beginning. Galera, o Arkham Asylum dá uma aula quando o assunto é gameplay. A gameplay do jogo é simples, mas ao mesmo tempo tão dinâmica que funciona de uma forma muito boa. Agora pensa nisso tudo, só que melhorado. Arkham City revolucionou os jogos de super-herói. Lembra que no Asylum você caminha na ilha de Arkham? Em Arkham City você sobrevoa os prédios de Gotham. E moleque, a sensação que dá de saltar dos prédios e planar com a capa do Batman pelas ruas de Gotham é incrível e única. Eu sei que hoje em dia a gente tem um exemplo como o Marvel Spider-Man, que você solta a teia de um prédio pro outro, e o gráfico é muito melhor também, né? Só que assim, rapaziada, Arkham City é muito único. Por quê? A ambientação que a gente tem sendo Batman, você sentindo ali o sentimento do jogo, é muito única da série. Absolutamente nenhum jogo de videogame conseguiu fazer o que Arkham City fez. É exclusivo dele. E não só isso, mas pô, você sobrevoa escutando na rádio a conversa dos inimigos, recheada de referências ao mundo DC, aos vilões do Batman, as missões que você faz. Isso pra um fã que entende é lindo, velho. É pura arte. A gameplay também troca nesse jogo. Por exemplo, no início do game, a gente joga com a Mulher Gato. Também é muito boa de se jogar. E posso dizer que ela tem seu charme nesse jogo, que já dá uma diferença. E esse é o primeiro jogo que a gente tem uma DLC onde jogamos com o Robin, que inclusive também tá muito bem feito, tá bem legal jogar com ele. E não só isso, mas Arkham City tem a melhor história da série. Rapaziada, pra vocês terem ideia, o vilão principal do jogo é o Hugo Strange. E ele não é um personagem tão conhecido assim a nível do Coringa, do Pinguim, do Charada, sabe? Eles conseguiram trabalhar um personagem mal conhecido e fazer dele um mega super vilão. No jogo, ele já se apresenta como uma ameaça no início. Ele ameaça o Bruce Wayne a contar o segredo de que ele é o Batman se o Bruce não obedecer às regras dentro do asilo. I feel I should thank you. Capturing Bruce Wayne is so much easier than Batman. And now that we have you, Protocol 10 is ready to begin. E isso já mostra que esse personagem não é qualquer coisa. E voltando a falar do Coringa de novo, eu não sei em qual jogo ele brilhou mais, se foi no Asylum ou no City, porque nos dois ele é um mito simplesmente. Ele captura o Batman com a ajuda da Arlequina e coloca o seu sangue contaminado pelo soro Titã, que é o mesmo soro que ele usou para se transformar no Asylum. E ele faz a cabeça do Batman para ir atrás de uma cura. E ao mesmo tempo que você precisa ir atrás da cura do sangue do Coringa, você precisa deter o plano do Hugo Strange de dominar Gotham, enquanto você viaja pela cidade planando. Esse jogo é uma maravilha. Não há tantos pontos para se comentar comparado ao Arkham Asylum, mas Arkham City tem um lugar enorme aqui no meu coração. Some freak who thinks he's a hero. And the rest, well, we get rid of the bad man. Where's Black Mask? Let me go! If you insist. Galera, aqui a gente chega em um ponto crucial, porque tem gente que ama esse jogo e tem gente que detesta ele. Eu, particularmente, na minha opinião, acho que ele é um bom jogo sim, mas ao mesmo tempo, não acho ele tudo isso. O Arkham Origins se passa antes de todos os jogos da série, e a premissa é a seguinte: faz 2 anos que Bruce Wayne é o Batman, a figura dele ainda é um mistério em Gotham. O vilão Máscara Negra contratou 8 assassinos de aluguel para capturar a cabeça dele. Enquanto o Batman resolve os crimes como detetive, ele precisa enfrentar os 8 assassinos que estão atrás da sua cabeça. Uma pegada meio John Wick, sabe? De primeira, essa premissa parece legal, não é? Só que, infelizmente, ela não foi muito bem executada. E pior, ela foi ofuscada. Adivinha por quem? Sim, sempre ele, Coringa. Foi você esse tempo todo. Você contratou os assassinos. Bom, tecnicamente é a minha operação agora. Galera, eu não considero o Arkham Origins um jogo incrível igual os 2 primeiros, porque ele não apresenta nada que é novo. Ele tem o mesmo sistema de combate do Asylum, tem o mapa aberto do Arkham City e ainda com uma história que não é executada de uma maneira interessante, sabe? Não tem nada de novo aqui. E detalhe, a gente tem personagens muito bons. A gente tem a primeira aparição de Alfred na Batcaverna, temos o Coringa, Máscara Negra, a primeira luta entre Batman e Killer Croc, o Exterminador, né? Na minha visão, poderia ter um papel muito maior nesse jogo, mas depois de uma luta ele é preso. Então assim, não tem nada de muito interessante, sabe? Fora que o que estraga ainda mais esse jogo é que ele não foi desenvolvido pela empresa fiel, que é a Rocksteady. Quem fez foi a Warner Bros. Games. Assim, foi um Ctrl+C e um Ctrl+V da gameplay do Arkham City, sabe? O estilo de luta é o mesmo, as ferramentas que o Batman usa são as mesmas, absolutamente nada de novo e tudo igual. Com uma história meia boca ainda, velho. Só que, lembra que eu falei que essa história é ofuscada? Em um dos momentos do jogo, a gente joga com o Coringa na parada. E rapaziada, sério, de tudo que esse jogo entregou de ruim, ele entregou de bom na gameplay do Coringa. Em um momento do jogo, o Coringa é levado para uma sala
de operação para ser estudada. Inclusive por quem? Doutora Haller Kinzel. Enquanto ela começa a fazer as perguntas, a gente entra dentro da mente do Coringa. E depois de uma gameplay de luta, a cena troca pro Coringa, com um capacete vermelho. Galera, aquilo ali me deixou muito intrigado. Simplesmente uma referência ao Piada Mortal e à origem do Coringa. E não só isso, mas a gente caminha na mente dele, vai descobrindo coisas até chegar o momento do Batman. Que tá a cereja do bolo pra mim? Porque é mostrado que ele enxerga o Batman literalmente como uma espécie de morcego. A loucura tomou tanto a mente do Coringa que eu acho que ele não enxerga o Batman como agente, um homem vestido de morcego. Ele simplesmente enxerga uma criatura morcego de fato. E pra ele, aquilo é uma brincadeira. Enquanto ele sai da prisão pra matar uma pessoa, ele sabe que o morcego vai vir atrás dele de novo e de novo. O ciclo se repete sempre. Pra ele, isso é piada. E o ponto final é que esse é o primeiro jogo da série a ser dublado. Inclusive, é a voz do Márcio Simões, o mesmo que fez o Coringa de Heath Ledger. Simplesmente perfeito. Não tinha dublador melhor pra colocar. Dark days are here, Batman. The prophecy has come true. From the ashes of Arkham City, the fires are raging, and Gotham is burning. E aqui a gente chega no meu jogo preferido da série. Por mais que eu tenha me divertido no Asylum e adorado o City, Arkham Knight tem simplesmente a melhor gameplay dos jogos do Batman. Sabe por quê? Ele pega tudo que tem no Asylum e no City e adiciona gráficos muito melhores. E mais um detalhe, Batmóvel. Cara, o Batmóvel é a coisa mais linda desse jogo. Você planar de um prédio e chamar o Batmóvel no jogo é algo satisfatório de um nível que você não tá entendendo. Sem contar as missões que tem com o carro. Você pode lançar mísseis nos outros carros, se movimentar de uma forma que nenhum outro jogo que envolva carros tem. Porque é o Batman, sabe? É o contexto do Batmóvel. Ele se movimenta de uma forma muito diferente e ainda tem armas nele. Isso é doideira demais, gente. E falando sobre a história e os personagens, eu preciso ser sincero. Eu ainda acho que o Arkham City tem a melhor história dos jogos, mas o Arkham Knight não fica muito de fora. Ele entra com o seu valor. A gente acompanha um mundo meio que pós-apocalipse, depois que o Espantalho jogou sua toxina em Gotham e todo mundo recuou da cidade. E enquanto o Batman tá indo atrás do Espantalho pra não acontecer o pior, é nos apresentado um novo personagem, que é o Cavaleiro de Arkham, que é denominado como o próprio Arkham Knight, que depois a gente descobre que é o Jason Todd, meio óbvio inclusive. E esse Cavaleiro de Arkham quer simplesmente matar a gente, enquanto o Espantalho quer capturar e torturar o Batman. O Cavaleiro tenta de vários jeitos matar o Batman durante as missões. E olha, eu sei que em todos os tópicos eu tô mencionando o Coringa aqui, mas galera, não dá pra não citar, velho. Assim como o Batman, o Coringa é uma das almas da série de Arkham. E por mais que ele esteja morto nessa linha do tempo, porque, né, ele é morto em Arkham City, o Batman fica tendo surtos com o Coringa durante o jogo todo praticamente. Ele fica caminhando pelo cenário enquanto você faz as missões. E isso adiciona muito na série, velho. A forma como o Coringa é representado nesse jogo, mesmo morto, eu acho genial. E não só isso, mas o Coringa fez o Batman quebrar sua regra nesse jogo, a de não matar. Quando o Batman tá com o Espantalho na mão, ele pega uma arma e aponta pro Espantalho. Tomado pela loucura do Coringa, ele sem querer puxa o gatilho. Galera, se o Espantalho tá ali na mira, ele ia mandar o cara de ralo na hora. Tanto é que até o Espantalho fala que ele tá diferente. Alguma coisa mudou. Você está diferente. E não só isso, galera, mas uma pessoa morre nesse jogo, e é o Batman quem mata ela. Simplesmente o Coringa. Final da gameplay, quando o Espantalho captura a gente, o Coringa coloca nós em uma ilusão, e vem vários Coringas pra cima do Batman. Bruce, ali, sabendo que aquilo é uma ilusão, e já cansado do palhaço, ele quebra o pescoço do Coringa. Não acontece nada porque, né, é um surto da sua cabeça. Mas, pô, sabendo que nesses dois momentos o Batman perdeu o controle e chegou a quebrar sua única regra, é algo bem assustador, e eu não acho que ele faria isso se ele tivesse são da cabeça, né? E, galera, eu digo com a maior facilidade que a série Arkham é um dos melhores universos de jogos que tem atualmente. Talvez até melhor que a série nova dos novos Homem-Aranha, né? E sinceramente eu queria mais. Pô, nas DLCs do Arkham Knight a gente tem 3 tipos de DLCs diferentes. A gente tem uma com o Robin do Tim Drake, que é maneira. Uma com o Capuz Vermelho, que é simplesmente a melhor jogabilidade que tem no jogo. O Jason Todd não tá nem aí pra nada. Ele pega sua pistola e mata sem dó nem piedade. E também temos uma DLC da Bárbara Gordon, como a Batgirl, que assim, é a minha DLC preferida desse jogo. A Rocksteady poderia investir em universo Arkham e expandir a série. Eu sinceramente não acharia ruim, e talvez até esteja precisando pra melhorar o que eles fizeram com o Batman naquele jogo ridículo do Esquadrão Suicida. Mas deixa quieto. Rapaziada, esse foi o meu review completo da série Arkham dos jogos do Batman. Se você gostou, deixa o like aí embaixo e se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo que vai saindo. Comenta aí pra mim se você concorda comigo, qual é o seu jogo preferido da série Arkham. Vamos trocar essa ideia. É isso, campeão. Valeu, até a próxima. Obrigado por assistir. Fui!